Palmeiras e Corinthians, graças a Deus, tudo voltando ao normal em São Paulo. Não, isso daí é loucura. Isso. O quê? Essa é Como loucura. assim, pô? Isso é loucura. Como assim? Isso é loucura. Gente, agora falando sério, afinal, o Palmeiras não levou o jogo como se fosse uma final, o Corinthians encarou como se fosse uma final. Ontem, eu acho que se os dois times entrarem nas suas melhores condições, o normal é esse resultado. Mas, de verdade. Mas não é Talvez normal. não com o amasso. O amasso. Tudo bem, mas o resultado é o normal. O Palmeiras tem mais time que o Corinthians. Sim. Claro que eu faço uma brincadeira aqui, mas acho que o torcedor do Palmeiras estava idealizando esse jogo como se fosse na final. O Palmeiras não ganhava do Corinthians havia 4 partidas. Que Duas derrotas, dois algumas empates. delas, em 3 delas, merecia ganhar. Jogou Renatinho, pra ganhar. tudo normal? Não concordo com você nisso não, mas bela pergunta, hein, cara. Famosa casca de banana. Mas assim, o resultado pra mim não foi nem normal, podia ter sido mais. Foi um atropelo, só um time jogou. Eu acho que esse nível de Palmeiras é o... Eu acho que você pegar os 20 primeiros minutos desse jogo, o Abel pode cortar essa parte do jogo e colocar no CT inteiro pros caras ficarem assistindo todo. Ó, é isso aqui. Isso aqui é o nosso prime, isso aqui é onde a gente precisa... Porque foi muito Nesses 20 minutos teve a chance do Gomes que o Donelli Sim. pegou, teve o gol do Piquerez, teve bola na trave e na sequência da bola na trave o gol do Martins. E mais que isso, Impressionante, teve o cara. que é a essência do Palmeiras vitorioso do Abel, que é ritmo, que é intensidade. Eu sempre falo isso, que o Palmeiras não é um time de ficar tocando, não, o Palmeiras é um time que vai lá, ritmo. Ele vai, ataca, perdeu, recupera a bola, ataca de novo. É um time muito de, pensando no boxe, não é aquele lutador que... técnico que só vai achar o... Vai achar o golpe fatal, ele fica dando vários... Não, o Palmeiras é aquele doidão que fica batendo fica até no o cara... jab ali, até o cara não aguentar mais e aí sucumbe. O Palmeiras, o prime do Palmeiras do Abel é esse, é um time com intensidade, é um time com a postura muito forte. E eu acho normal que o trabalho vá crescendo, cara, porque o Palmeiras mudou muito o elenco, mano. É outra coisa que a gente às vezes esquece também. O Corinthians foi estrear agora. E entrou bem, né, cara? Entrou muito bem. bem. Para alguns corneteiros, o Felipe Anderson estreou ontem, nesse jogo também. Não, mas ele já tá estreando já faz uns jogos já, velho. Eu tô falando porque eu li um corneteiro ou outro dizendo, Felipe Anderson estreou. Nessa fila eu não preciso entrar, graças a Cerro Deus. ele já tinha aqui. Graças a Deus, que bom que tem o de placa aqui todo dia. E assim, com todo fila eu não preciso respeito, eu entrar. acho a torcida do Palmeiras uma das mais doidas que tem com isso, porque faz um jogo desse, aí se jogar mal agora no meio de semana, aí já tá tudo ruim de novo, não sei o quê, é muita bipolaridade, mano, eu não consigo lidar, eu falei no prorrogação que esse foi praticamente perfeita a noite do Palmeirense, só não foi perfeito por causa do gol anulado do Vitor Roque. Se sai o 3-0, placar que tá clássico. jogando bem. Tá jogando bem. Se sai o 3-0, placar clássico com o gol do Vitor Roque, aí seria o 100. Seria a noite perfeita. Porque Palmeiras jogou bem, melhor partida no ano, embora o Abel tenha dito que o Palmeiras jogou tão bem no sábado quanto jogou no 1-1 da fase de classificação, que eu respeitosamente discordo. Eu acho que o primeiro tempo, É o jogo do sim. 1-1 do pênalti perdido. Eu acho que o primeiro tempo, sim. Pra mim, aquele é o melhor primeiro tempo aquele é o melhor tempo do Palmeiras no ano. Tudo bem, mas é que o jogo foi bom do início ao fim. É isso. E lá no segundo tempo, o Corinthians, com 1 a menos, conseguiu equilibrar bastante. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras ganhou do Corinthians depois de 4 jogos. O Palmeiras fez 2-0, poderia ter feito 3 ou 4. Tem bola na trave, tem gol anulado, tem 2 bolas na trave, tem gol anulado, tem o Estevão na cara do Donelli uma vez, o Paulinho na cara do Donelli outra vez. Vitor Roque. Então assim, Vitor Roque depois saiu. O segundo tempo do Palmeiras, a gente falou do Flamengo, de ajuste fino, um pouquinho melhor tecnicamente, decidiu um pouco, foi isso. Foi isso. O Palmeiras teve muitos 3, 4 então, lances assim, de fez transição. Tudo. O que eu falei no meu destaque a atmosfera da Arena Barueri mais pulsante do que o normal. Teve gente que já falou, o jogo no Barueri parece que é um clima de velório, um clima de enterro. Ontem, no sábado, teve pulsando lá, acho que o gol cedo ajudou. Então, assim, foi uma noite praticamente perfeita. Só faltou sair o gol do Vitor Roque na visão do palmeirense, que aí acho que seria uma noite muito, muito perfeita por tudo que aconteceu. Bela chapada do Martins, né? Agora, outra situação que chamou a atenção foi a saída de bola do, como já diria a amiga torcedora, do Murphys.
Excelente, né? Do Memphis Depay. Já viu esse videozinho, né? Sensacional. Eu tinha esquecido dele, porque eu tô O que rindo. você acha do nosso parceiro Murphys aí? Você entendeu? Eu não entendi nada do Memphis no sábado. Eu Não acho, só que esse tem, eu acho que lance. tem coisas mais absurdas do que isso. Então, teve esse lance É que já é bem absurdo. Não sei o que ele pretendeu. Até o Emiliano foi perguntado na coletiva. É isso que é um absurdo. O Piero me cantou o que é um absurdo. Não sei, pô. Porque assim, isso faz, diante de uma lógica coletiva Carrilho e falou isso premeditada, faz algum sentido Não, você jogar Martins. o cara pra lateral pra você subir pressão e pegar o adversário Não desorganizado. tenta você ir pra lá. A questão é, ninguém sabia. Pô, tava só E na a cabeça comissão dele. técnica, o cara falou, eu não sei porque ele fez isso. Pô, não existe, gente. aí, meu parceiro. Isso não existe. É, Não, E não, tem a resposta do Emiliano foi no sentido assim: isso foi uma decisão do Memphis. Isso. Pô, o decisão do Memphis é se ele tá acelerando pela ponta, se ele vai cortar pra dentro ou se vai claro. procurar a jogada Exatamente. ali de fundo. Até Isso é decisão do uma Memphis. estratégia Até de saída de porra. bola tem que ser uma decisão coletiva. lógico, não é? é. Pô, Até lógico. porque pra subir Pô. pra pressionar vai ter que todo mundo se organizar pra Não, fazer isso. o Tem que Martins, ser treinado isso, o mano. Martins falou sobre isso na entrevista da Zona Mista, que Não, ele falou, a Zona ninguém Mista- sabia, ninguém sabia. A Zona loucura, Mista- velho. Isso é uma loucura. Eu fui lembrar, porque eu me lembro que eu nem comentei esse jogo, mas eu depois vi o jogo, porque quando acaba os jogos que eu não comento na Champions, eu assisto. E eu me lembrei, eu fui olhar, entrei lá na Max pra olhar. O PSG e Liverpool, um dos dois jogos começa exatamente assim. Exatamente assim. Com, se eu não me engano, o Doé fazendo a mesma coisa. Só que tem duas diferenças muito importantes. A primeira, o Doé faz, quando ele faz, 3 segundos depois, tem 6 jogadores do PSG na altura da grande área do Liverpool. 6, que eu contei. E a outra, o Arnold, quando bate o lateral, ele bate o lateral já dentro, no que seria, se você traçasse uma linha, já dentro da grande área. Ou seja, ele não estava na área, mas na altura, já de dentro da grande área. É como se ele fizesse ali, depois daquela placa grande, não tem uma placa Sim. grande ali? É como se ele batesse o lateral lá. Olha onde o Memphis botou a bola para cobrar o lateral. O Fux depois Aqui, ó, ele cobrou ó. o lateral quase do meio campo. Ele aqui. cobrou já antes da área. Eu até falei no sábado, eu gosto muito de futebol americano. O futebol americano, quando você tem o chamado punch, que é você não conseguiu fazer a sua jogada, você dá um bico pro outro lado. É. Qual é o objetivo do punch? É chutar a bola saindo o mais perto possível Pra começar da com mais- end zone, mais lá jarda. do lugar Pra você onde ficar faz o mais touchdown, próximo. pra você, por 2 motivos. Um, dar mais campo pro cara jogar, ou então você conseguir derrubar ele na própria end zone que ganha ponto pra você. Então, quando um bom punch, um bom pico desse no futebol americano, é quando você manda a bola lá no cantinho. Essa daí não foi nenhuma coisa nem outra. Primeiro, ninguém sabia do que era pra ser feito, dito pelo Martins na coletiva e pelo Emiliano. E a outra, a bola não saiu lá perto da bandeirinha. Pra isso funcionar, você tem que botar quase lá perto da Ele bandeirinha. errou. E ele ainda errou a batida. Então, É isso. assim, eu não consegui... Cara, a explicação disso aí é o seguinte: é que jogador faz. Eu falei isso na prorrogação. Jogador faz doping, jogador. Se não tivesse isso, eu ia falar, isso é tóxico. Isso é coisa de gente louca. Isso aí. E outra coisa também, tá? Foi não na- é porque Nóia, o PSG é nóia. fez que tá certo também, tá? Foi, Não é porque o a PSG galera lembrou fez aqui. na prorrogação. Foi uma Não, saída faz de bola algum na sentido. prorrogação, obrigado. Mas Foi é uma o que saída ele de bola na falou, prorrogação. faz sentido porque realmente se você fechar bem o lateral, você recupera a bola com o time saindo. É um tipo de jogada legal, mas ninguém sabia. O treinador não sabia, aí não, mano. Aí... Mas não foi só isso, né? Ele produziu pouquíssimo no jogo. No segundo não é tempo aqui. entrou o Gia, ele jogou menos ainda. E tem o lance do segundo tempo, que é uma falta pro Corinthians. O camarada bate a falta. Memphis, é pra você, ele tá aéreo. Aí a bola bate nele, Palmeiras recupera, tudo vai pro Não, contra-ataque. o Corinthians, Pô, isso de não uma existe, maneira gente. Isso é um geral, derby. franhaca que pelo Isso é um amor de derby. Deus. E essa muita coisa gente de falou dos nhaca... desfalques do Corinthians, que de fato aconteceram, mas desfalques do meio pra trás. Do meio pra frente, era o Corinthians titular, só sem o Garro, Sem o que Garro. já é um desfalque, não é um desfalque pra esse E jogo. sem o plano B, que em tese seria o Coronado, que nunca tá disponível também. Também. Quando você Tudo precisa, bem. ele Foi não o tá. Bidon jogando Esse ali, daí mas só vocês pra podem pontuar. buscar lá na outra casa. Quando chegou, eu falei, esse cara não vai jogar. Do meio pra frente, era o Corinthians titular, sem o Garro, que já não tá jogando. Nesse ano jogou muito menos do que a gente considera o ideal pro Corinthians. E o Corinthians praticamente não produziu nada. Do meio pra trás era bem mexido, né? Não tinha o Angileri, e hoje tá muito clara a diferença do Angileri para qualquer um dos dois laterais, mas muito clara, a distância
abissal. Por mais que o único chute a gol do Corinthians tenha sido do Hugo aos 45 Tudo bem, do segundo tudo tempo. bem, mas a distância é muito grande. A distância é muito grande. Muito grande. Não teve o Hugo, que acho que o Donelli... E tem distância também. Tem distância, mas acho que o Donelli não teve Não participação. teve, Não foi um jogo que foi determinante. Não foi o dele, jogo que né? tá na conta do Donelli. Tem corintiano que acha que o Donelli poderia ter feito melhor nos gols. Então tem corintiano que tá cara, comendo um potinho de... Tem. Né? De Eu acho que os Potinho gols de foram cocô, mais desculpa, méritos gente. dos Não, finalizadores. não, eu também acho. muito E aí mais. sim, também acho que na zaga eu acho que fez muita diferença. Acho que o Gustavo Mas, Henrique tá mas jogando os mais... 4 vão mal Eu também também. acho. Acho que todo mundo é nota 4 Mas esse não tem o ano. zagueiro Mas eu titular. acho que Talvez o Gustavo mais Henrique, titular é o sendo Gustavo, justo, né? o Gustavo Henrique tá jogando num nível melhor do que os outros três. Agora, Menos quando o Renato pior. fala Eu de acho que tá jogando tiriça... num nível melhor, sendo justo. E olha que eu critiquei muito já o Gustavo Henrique em vários momentos, mas sendo completamente justo, ele tá muito melhor do que os Pra outros gente três. fechar, Jorge. Quando o Renato fala de tiriça de Inhaca do Corinthians, tudo bem, assim, no jogo contra o Huracan, uma semana depois do título paulista, eu passei um panão. Falei, pô, uma semana depois, primeiro jogo da Sul-Americana, pô, alguns desfalques. Né? 4 dias, 3 dias depois. Foi uma semana, porque ganhou o título na quinta e domingo ele é jogou verdade, com o Bahia é verdade, e depois na é quinta verdade. de novo, quarta ou quinta com o Huracan. A decisão foi na semana. Foi Pô, quarta. foi quarta, né? Acabou de ser campeão 6 dias atrás, pô, um esforço físico, mental grande, ok. Agora, num derby da terceira rodada, aí não dá. Esse papo de ressaca do título paulista não cabe mais. Não dá pra você entrar nessa Inhaca. O título paulista ele é muito importante, mas o Campeonato Brasileiro é implacável, meu bem.